referência relativa. Porque, como o próprio nome já sugere, vai ser relativa ao local que será colado. Exemplo, utilizando a mesma célula, se na célula A1 o usuário digita dentro dela igual B2, ou seja, estou afirmando que a célula 1 vai ser igual à célula B2. Neste caso, eu não utilizei o caractere cifrão. Se eu copio a célula A1 para a célula C3, com certeza o conteúdo irá mudar, porque vai ser relativo ao local que foi colado. Então, que conteúdo será exibido aqui? B2? Não, porque vai ser relativo. Então, faremos esta associação. O A está para o B. Nós sabemos que depois de A vem B. Então, depois do C, claro que vem a letra D. O 1 está para o 2, como o 2 está para o 1. Sabemos que depois de 1, vem obrigatoriamente o número 2. Então, depois do 3, vem obrigatoriamente o número 4. Então, nós temos aí uma referência relativa. Então, o conteúdo da célula copiada vai ser igual a D4 e não mais igual a B2. Então, fizemos uma referência relativa. Também nós temos a referência mista, que é, como o próprio nome sugere, a utilização da absoluta e da relativa. Exemplo, eu digito dentro da célula 1 a expressão cifrão B2. Então, nós temos aqui uma referência mista, porque a coluna B contém o cifrão, indicando que é absoluto. Quando copiado, não irá mudar. E o 2 não veio acompanhado do cifrão, indicando que quando for copiado, irá mudar, porque é relativo. Então, se eu copio o conteúdo da célula A1 para a célula C3, o conteúdo da célula C3 ficará o quê? Como a coluna B está acompanhada do cifrão, vai permanecer com o cifrão B. Não mudou para outra coluna. Como a linha 2 não veio acompanhada de cifrão, ele vai mudar. O 2 está para 1, o 1 está para o 2. Depois de 1 vem 2, depois de 3 vem 4. Então, muda de B2 para B4. É o que está perguntando mais em prova de concurso. Iremos agora para a última referência. Então, aqui nós temos a última referência, chamada de referência externa, também chamada de referência 3D. Vamos compreender. Bem, se dentro da célula A1 eu digito a expressão igual plan 2, exclamação B3. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que eu estou fazendo uma referência 3D. Estou pegando o conteúdo B3, o que está dentro da célula B3, da planilha chamada Plan 2, e colocando dentro da célula A1. Então, isso se chama referência 3D. Quando eu faço uma referência de uma outra célula que pertence a uma outra planilha, nós aprendemos que primeiro vem a pasta. Pode ser pasta 1, pasta 2, pasta 3. E dentro da pasta nós temos planilhas. No padrão vem plan 1, plan 2, plan 3. Podemos adicionar planilhas e podemos dar nome às planilhas. E dentro das planilhas nós temos as células. A1, A2, A3. Então, isso é uma referência. Quando eu faço referência de uma célula para outra célula, que pertence a planilhas diferentes. E vamos ver um outro caso. Exemplo. Dentro da célula 1, eu coloco o conteúdo igual, colchete, pasta 2, fecha colchete, plan 1, exclamação B3. O que
que isto quer dizer? Isto quer dizer que o conteúdo da célula 1 vai ser igual ao conteúdo da célula B3. Só que a célula B3 não está na mesma pasta, nem na mesma planilha da célula 1. Ele vai pegar o conteúdo da célula B3 na planilha chamada Plan 1. Por que eu sei que aqui é o nome da planilha? Que poderia ser um outro nome. Porque essa palavra veio acompanhada de um ponto de exclamação. Então, toda palavra acompanhada de um ponto de exclamação é uma planilha. E a célula B3, que está dentro da planilha chamada Plan 1, está dentro também da pasta chamada Pasta 2. Poderia também estar aqui um outro nome. Como é que eu sei que pasta 2 é o nome de uma pasta de trabalho, o nome de um arquivo no Excel? Porque esta palavra veio acompanhada de chaves. Então, toda palavra acompanhada de chaves, ou colchetes, toda palavra acompanhada de colchetes, aí se dá o nome de pasta. Está representando uma pasta de trabalho. Com isso, nós concluímos a parte do Excel que fala de fórmulas, funções e referências. Então, peguei exemplos daquelas questões que estão caindo mais em provas. Ademais, nós iremos agora trabalhar com questões de provas. Questões de provas Excel. Primeira questão. A figura a seguir ilustra uma planilha do Microsoft Excel XP. Se digitarmos na célula C5 a fórmula igual se soma A1, dois pontos, A4 igual 3, ponto e vírgula 20, ponto e vírgula 21. Seu valor será... Então, veja bem. Aqui nós temos uma questão que trata de fórmulas utilizando funções. Nós vimos que a função se é uma condicional. E vimos que a função soma realiza o somatório do argumento, daquilo que se encontra dentro dos parênteses. Então, qual a interpretação desta fórmula? Então, é assim. Se a soma entre A1 e A4, ou seja, A1 mais A2 mais A3 mais A4 for igual a 3, então ele exibe 20 como resposta na célula C5. Caso contrário, isso, se a soma entre A1 e A4 não for igual a 3, ele irá exibir o valor 21 na célula C5. Então, olhando para a planilha, nós temos de A1 até A4, nós temos este conteúdo, ou seja, 1, 0, 2 e 1. A soma deles dá 4. 1 mais 0 mais 2 mais 1 dá 4. Então, a soma é igual a 4. Então, se a soma, que é igual a 4, for igual a 3, mostre 20. Caso contrário, mostre 21. Então, concluímos que a soma não é igual a 3. Então, a resposta vai ser 21, porque ele vai pegar a segunda opção da condição. Então, a alternativa correta é a alternativa D de dado. Questão número 2. Dadas as células B1 igual a 5, C1 igual a 4, D1 igual a 3, E1 igual a 2 e F1 igual a 1, o resultado da fórmula igual B1 mais C1 vezes D1 menos E1 dividido por F1 na célula A1 será... Então, nós temos aqui uma questão que trata de fórmulas, ou seja, expressões aritméticas, sem funções. Então, nós aprendemos que utilizamos, para resolver essa questão, as fórmulas, as leis da matemática. Primeiro, iremos resolver a operação C1 vezes D1, que asterisco é multiplicação. Depois, iremos resolver o conteúdo da célula E1 dividido pelo conteúdo da célula F1, porque a barra representa a divisão. E, no final, iremos
subtrair e adicionar para mostrar o resultado. Então, quem é C1? C1 é 4. Quem é D1? D1 é 3. Então, 4 vezes 3, 12. Então, nós temos aqui 12 como resposta. E agora é 1. Quem é E1? E1 é 2. E quem é F1? F1 é número 1. Então, 2 dividido por 1 dá 2. E agora resolvemos a subtração. 12 menos 2 é igual a 10. E agora a adição. 10 mais o conteúdo da célula B1. Quem é B1? B1 é 5. Então, nós temos aí 10 mais 5. E a resposta é 15. Então, resposta é B de bola. Agora a questão de número 3. No Microsoft Excel, considere as seguintes células preenchidas. A1 igual a 10, A2 igual a 20, B1 igual a 30, B2 igual a 40. Considere a seguinte fórmula. A igual a 1 mais cifrão A, cifrão 2, escrita na célula A3. Agora, copie o conteúdo da célula A3 e cole-o na célula B3. O conteúdo que aparecerá na célula B3 será... Então, essa questão está tratando de referências. Como nós vimos durante a aula, nós temos células que fazem referência a outras células. Existem as referências absolutas, que utilizam o cifrão, como é o caso da nossa questão aí. Existe referência relativa, a mista e a referência 3D e externa. Então, para responder essa questão, nós temos que fazer a seguinte análise. Na célula A3, nós temos este conteúdo igual a 1, que é relativo, porque não vem acompanhado de cifrão, mais cifrão A, cifrão 2, que é absoluto. Então, se eu pego o conteúdo da célula A3 e mando copiar para a célula B3, o conteúdo da célula 3 mudará ou não mudará? Então, vai depender do que está dentro desta célula. Nós temos aqui a referência A1, que não veio acompanhada do cifrão. Isso quer dizer que ela é uma referência relativa. Então, o A1 está para o A3. Nós sabemos que entre 3 e 1 existe uma casa, que é o número 2. Então, ao copiar para B3, irá também seguir a mesma proporção. A está para A, como B vai estar para B. Isso é o que nós chamamos de referência relativa. 1 está para 3 e 3 está para 1. Então, se aqui é 3, com certeza aqui será 1. Ou seja, se aqui fosse B4, lá seria B2. E, finalmente, a célula A2, que está com cifrão, tanto na coluna como na linha. Então, quando a célula contém cifrão, nós aprendemos que é uma referência absoluta. E na referência absoluta, o seu conteúdo não muda. Então, vai permanecer cifrão A, cifrão 2. Então, fazendo a troca de dados, o que é que nós temos na B1? B1 nós temos o valor 30. Fazendo a relação com a célula A2, na célula 2 nós temos o valor
20. Então, 30 mais 20, 50. Resposta é B de bola. Questão de número 4. O recurso de autocálculo da planilha eletrônica Microsoft Excel referente a um intervalo de células selecionadas, permite exibir a soma dos valores do intervalo. Então, irá permitir exibir a soma deste intervalo. Alternativa A, na barra de status. Alternativa B, numa outra célula selecionada. Alternativa C, na caixa de nome. Alternativa D, na barra de tarefas. E a alternativa E, na barra de fórmulas. Então, essa questão é bastante interessante, visto que está tratando de um botão chamado autossoma, ou através de um autocálculo de soma. Então, muita gente confunde o botão autossoma, que é este botão aqui, desenhado, que possui uma seta para baixo, que realiza um somatório automático de células selecionadas. Mas ele está falando do autocálculo. Autocálculo é quando o próprio software, ou seja, o Excel, realiza o cálculo automático daquilo que se encontra selecionado. Obviamente, de células que possuem conteúdo numérico. Então, se eu tenho, por exemplo, um conjunto de células selecionadas, a célula, por exemplo, A1, A2 e A3, e dentro destas células, eu tenho conteúdo numérico. Por exemplo, na célula 1 eu tenho o valor 2. Na célula 2 eu tenho o valor 3 gravado nela. E na célula 3 eu tenho o valor 4. Se o usuário clica com o mouse, com o botão esquerdo e arrasta até a célula 3, nós iremos ter aí um conjunto de células selecionadas. Então, ao realizar esta tarefa, imediatamente na barra de status do programa Excel, ele irá exibir o somatório das células selecionadas, ou seja, 2 mais 3, 5, 5 mais 4, 9. Então, ele vai exibir lá o valor, autocálculo, soma igual a 9. Então, a resposta é letra A, porque diz que o Excel irá exibir a soma dos valores do intervalo na barra de status. Acerca do funcionamento do programa Microsoft Excel, analise as seguintes afirmativas. Primeira afirmativa: um único arquivo do Excel, cuja extensão é .xls, pode conter somente 3 planilhas. Então, o erro da afirmativa 1 está na palavra somente, pois nós aprendemos que quando criamos um arquivo do Excel, nós estamos assim criando uma pasta contendo planilha, chamada de pasta de trabalho. E esta pasta irá conter 3 planilhas no padrão do Excel, onde o usuário pode pedir para aumentar, inserir planilhas até o número máximo de 255 planilhas, onde o usuário pode pedir para remover planilhas até chegar ao número mínimo de uma planilha. Ou seja, um arquivo no Excel é uma pasta de trabalho e não uma planilha. A planilha está inserida nesta pasta de trabalho, que é um arquivo. Então, a afirmativa 1 está errada, porque fala lá de somente 3 planilhas. Afirmativa 2. Ao se selecionar a coluna B de uma planilha e em seguida clicar na opção Colunas do menu Inserir, uma nova coluna será inserida na posição A. Então, observando a figura desenhada, nós temos aqui a coluna A,
a coluna B e a coluna C de uma determinada planilha. Se o usuário clica no cabeçalho da coluna B, ela irá selecionar toda a coluna B, ou seja, todas as células que fazem parte da coluna B. Ao clicar no menu Inserir e posteriormente na opção Colunas, o Excel irá inserir uma nova coluna, mas não no lugar da coluna A, sim no lugar da coluna B, arrastando o conteúdo da coluna B para a coluna C, da coluna C para a coluna D e sucessivamente. Ou seja, vai inserir uma nova coluna na posição onde se encontra selecionada. Então, o erro da afirmativa 2 está quando ele fala que será inserida na posição A. O correto seria ela inserir na posição B. E a afirmativa 3, utilizando-se o mouse, é possível definir a largura de mais de uma coluna por vez. Com certeza, o usuário pode selecionar mais de uma coluna e, clicando com o botão direito do mouse, ele tem a opção de formatar as colunas selecionadas, podendo aumentar o tamanho ou diminuir o tamanho. Ou clicar no menu Formatar e escolher a opção Coluna, e lá também tem a opção de aumentar ou diminuir a largura das colunas selecionadas. Então, 1 e 2 falso, 3 verdadeiro. Resposta B de bola, que o B de bola diz que apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas. Word. O Word é um software aplicativo que faz parte do pacote de software Microsoft Office e tem como principal função o processamento de textos. Então, como nós vimos em aulas anteriores, nós aprendemos que software aplicativo é aquele programa que irá auxiliar o usuário nas tarefas diárias. E o Word tem essa função, sendo a principal processar textos, ou seja, editar, formatar textos. Principais características do Word. Então, com o Word o usuário pode criar, editar, imprimir, publicar na web, compartilhar e salvar documentos com a extensão .doc e modelos de documentos com a extensão .dot. Também o Word permite formatar páginas, parágrafos e fontes no documento. Permite inserir figuras, objetos, arquivos, gráficos e planilhas. Faz verificação ortográfica e gramatical, como também permite traduzir textos. Cria mala direta e imprime cartas, envelopes e etiquetas, como também insere e formata tabelas. Principais janelas do Word. Lá nós temos a barra de título, a barra de menu, as barras de ferramentas, a régua, as barras de rolagem vertical e horizontal e a barra de status. Olhando atentamente para a figura, nós temos acima a barra de título, que irá identificar o documento atual e o nome do programa. A barra de menu, que traz as opções menu arquivo, editar, exibir, inserir, menu formatar, ferramentas, tabela, janela e ajuda. E nós temos duas barras aqui, abaixo dela, que são chamadas de barras de ferramentas, que são barras compostas de botões, de atalhos para os comandos que se encontram na barra de menu. Abaixo nós temos a régua horizontal e a régua vertical, e lá abaixo nós temos a barra de status. Iremos ver cada um desses itens. Primeiro, na barra de menu, nós temos o menu Arquivo. E no menu Arquivo, nós temos estas opções: Novo, Abrir, Fechar, Salvar, salvar como página da web,
pesquisar versões, visualizar como página da web, configurar a página, visualizar a impressão, imprimir, enviar para, propriedades e sair. Eu destaquei o principal item do menu arquivo, o configurar a página, porque é um dos itens que caem mais em prova de concurso. E temos que ver alguns detalhes da tela configurar a página. Quando clicamos na opção, ele irá exibir esta janela e nela nós temos 3 guias: a guia margens, a guia papel e a guia layout. Na guia margens temos aqui as opções que permitem definir as margens para a edição do texto, para a inserção de dados. A margem superior, neste caso, está configurada para 2 centímetros, a margem inferior também para 2 centímetros. A margem esquerda 2 centímetros e a margem direita para 1,75 centímetros. A medianiz está como 0, que é a margem utilizada para definir a encadernação do documento, e a posição da medianiz, que pode ser esquerda, superior ou direita. A orientação do papel pode ser retrato, que é o papel na vertical, ou paisagem, o papel na horizontal. Se vai exibir várias páginas ou não, e a forma de aplicação para essa configuração, se vai ser para todo documento ou nas seções selecionadas. Na guia papel, nós definimos o tamanho do papel. Nós temos aqui uma pré-definição, que é o tamanho A4, com largura de 21 centímetros e altura de 29,7 centímetros. A fonte de papel, ou seja, como irá sair na impressora, a primeira página, se na bandeja padrão ou nas demais bandejas da impressora, e as outras páginas. E a aplicação desta informação, se vai ser em todo o documento ou em alguma parte específica do documento. E na guia ou aba Layout, nós temos as opções Seção, que definem como se dará o início de cada seção. Seção é uma área específica do documento que permite inserir informações ou formatações próprias utilizadas especialmente na seção selecionada. Ou seja, são quadros, são áreas que são estabelecidas pelo usuário para a colocação de formatações privadas, exclusivas para aquela área. Também nós temos aqui o layout, que permite definir o cabeçalho e o rodapé, e não a inserção do cabeçalho e rodapé. Por exemplo, se marcarmos esta caixa, permite colocar cabeçalhos e rodapés diferentes em páginas pares e ímpares. Se marcarmos esta segunda caixa, poderemos colocar cabeçalhos e rodapés diferentes na primeira página. E definir a distância da borda para o cabeçalho e para o rodapé. Aqui está configurado para 1,25 centímetros da borda e o rodapé para 0,97 centímetros da borda. E o alinhamento vertical da página, que caiu na prova do Tribunal de Justiça de Sergipe. Foi uma questão muito difícil, visto que não é algo muito utilizado pelo usuário. Então, geralmente, uma questão difícil é aquela que o usuário, na prática, não utiliza. Como é o caso do alinhamento vertical, que permite que você configure todos os dados da página para ficar com um alinhamento superior, inferior, justificado ou centralizado no documento. Também definimos, em configurar a página, numeração de linhas, ou seja, o usuário pode numerar automaticamente cada linha. Quando pressiona Enter, ele está criando uma nova linha e vai adicionando a numeração destas linhas. E também inserir bordas para as páginas.
Então, essa questão é muito importante, porque pode confundir o candidato quando fala de numeração. Existe numeração de página, existe numeração de linha. Então, nós aprendemos que numeração de linha ocorre na janela Configurar página do menu Arquivo. Menu Editar. Nós temos 15 itens, que são eles: desfazer, repetir, recortar, copiar, área de transferência do Office, colar, colar especial, colar como hiperlink, limpar, selecionar tudo, localizar, substituir, ir para, vínculos e objeto. Então, eu também destaquei 3 itens muito importantes, que também caem em prova de concurso, e são o localizar, substituir e o comando ir para, que pode ser utilizado através de tecla de atalho, o localizar Ctrl mais L, o substituir Ctrl mais U e o ir para Ctrl mais Y. Então, quando acionamos o comando localizar, ele vai exibir a janela chamada de localizar e substituir, onde exibe 3 abas: a aba localizar, a aba substituir e a aba ir para, ou seja, os 3 comandos estão associados à mesma janela. Então, primeiro, o comando localizar, na guia localizar, que permite localizar dados no texto atual, ou seja, no documento atual. Eu posso digitar a palavra casa e o Word irá procurar a primeira ocorrência da palavra casa em meu documento. E depois eu peço para localizar a próxima ocorrência desta palavra. Já a guia substituir irá localizar determinado dado e permitir a substituição por outra palavra. Exemplo, eu posso pedir para localizar a palavra casa e substituir por lar. Agora, temos que saber também que o comando substituir, ele não substitui apenas conteúdo, ele também pode substituir formatações. Exemplo, eu posso pedir para localizar a palavra casa, que se encontra com fonte Time News Roman tamanho 10, e substituir também por casa, contudo, com fonte Arial negrito de cor azul. E, finalmente, a aba ir para. Esta aba permite que o cursor, o ponto de inserção, seja deslocado para outro local do documento. Por exemplo, ir para determinada página, ir para determinada seção, para determinada linha, para determinado indicador ou comentário, nota de rodapé, nota de fim de página e outras opções. Então, ir para desloca o ponto de inserção ou o cursor para uma outra posição do mesmo documento. Menu exibir. Nós temos as opções exibir normal, exibir layout da web, exibir layout de impressão, exibir estrutura de tópicos, painel de tarefas, barra de ferramentas, exibir régua, estrutura do documento, cabeçalho e rodapé, exibir notas, marcação, tela inteira e zoom. No menu exibir, eu destaquei o cabeçalho e rodapé, que é muito cobrado em provas de concurso. Por quê? Porque ele gera dúvidas. Toda questão que gera dúvidas, com certeza cai em prova para confundir o candidato. Então, quando o usuário deseja inserir cabeçalhos e rodapés ao documento, a primeira coisa que vem na nossa mente é o menu inserir. Só que percebemos aqui que este comando não se encontra no menu inserir, e sim no menu exibir. Então, esta é uma pegadinha clássica das provas de concurso, quando cai questões relacionadas ao Word, utilizando o comando cabeçalho e rodapé. Então, quando se clica em exibir cabeçalho e rodapé, ele vai exibir uma barra de ferramenta chamada cabeçalho e rodapé com botões relacionados a alguns comandos
que tratam do assunto. Então, o primeiro botão se chama inserir alto texto e este comando permite inserir, por exemplo, o número da página, o autor, quem fez a obra, o documento, a data do documento, o nome do arquivo, o local e etc. O botão número 2 é o botão que permite inserir número da página. Página 1, página 2 e aí por diante. O botão 3 irá inserir número de páginas. Por exemplo, página 1 de 3, página 1 de 4, ou seja, o total de páginas do documento. O botão número 4 é o botão que permite formatar números de página. Então, eu faço uma formatação, eu modelo como eu quero exibir a numeração. Por exemplo, numeração cardinal, numeração romana e aí por diante. O botão número 5 é o botão data, permite inserir a data no documento atual. O botão 6 é o relógio, que exibe a